sobre o livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição, apesar de ser construtivo, sobre a lei de destruição. A terceira parte do livro fala sobre diversas leis que muitas vezes a gente lê, absorve alguma coisa, mas às vezes nem encaixa no que a gente vive hoje em dia. E eu tentei trazer para vocês, apesar desses assuntos já serem tão mencionados, talvez eu tenha até visto alguma palestra a respeito. Então eu coloquei a primeira pergunta no livro dos Espíritos só para a gente iniciar. Destruição é uma lei natural? Que a palavra destruição já carrega um fardo. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Puxa, é fácil assim, lendo a resposta, mas quando acontece a destruição conosco, é difícil de encaixar na nossa vida. Olha que interessante, eu trouxe para vocês um desenho de como que funciona o universo. Então, hoje eu vou usar esse aula, eu vou usar até o laser hoje. Aqui nós temos uma nuvem de moléculas. Então, lá no universo, aquelas fotos lindas, que sabe-se lá como que os astrônomos fazem, tantos coloridos, diferentes do filme da Star Wars, mas então tem um monte de coisa ali. Aqui, ele está pequenininho, tem esses pontinhos brilhantes, que são estrelas. Estrelas são como o nosso Sol, é uma estrela. E os planetas não têm luz, né? Não tem luz própria. E aí, no meio daquele bando de poeira cósmica, tem os sóis, as estrelas. E aí, em uma sequência, as estrelas, elas têm um núcleo que tem muita massa, ela tem massa e consistência. E ela tem uma coisa atômica, e ela pega fogo, é o nosso Sol. Então, tudo aquilo amarelo que tem em volta do Sol é uma nuvem de fogo, é uma nuvem que queima lá. Aí tem as propriedades químicas, físico-químicas, aí é o hélio, e é o hidrogênio, e aquela reação, fissura nuclear. Então, tudo aquilo vermelho é nuvem. E ela vai se queimando lá dentro, só que ela tem muita massa. Tudo no universo é a gravidade. Já dizia o Einstein, qual é a força mais importante, mais forte do universo? Meu filho sabe, é a gravidade. Eu ensinei para ele. E aí, então a gravidade daquela estrela segura aquela nuvem pegando fogo em volta, é o nosso Sol. E ela, conforme ela vai se queimando e acabando, é o que vai acontecer com o nosso Sol, ela vai crescendo, como fica ali, super gigante. Porque ela não tem mais tanta gravidade e o Sol vai crescendo, crescendo. Então me dizem que daqui a 4 bilhões de anos, mais ou menos, o Sol vai começar a crescer, crescer, e vai começar a destruir os primeiros planetas, vai chegar até a Terra. Então realmente a Terra vai ser destruída. Um dia, daqui a 4 bilhões de anos, até lá eu acho que eu não vou estar vivo. Mas sabe-se lá como vai ser? Então até os astrofísicos, né, o pessoal que estuda isso, fala, até lá esperamos que a humanidade já tenha descoberto como mudar de planeta. Porque realmente a estrela vai crescer, crescer, e ela vai acabar destruindo o nosso planeta. As imediações, se não destruísse também, ia ser tão quente, mais quente que essa semana foi. E aí, aquilo vai crescendo, até que vai chegar um momento que aquele núcleo, por determinadas fissuras nucleares, aquilo vai acabar, aquela nuvem não vai ter tanta gravidade, vai se espalhar, ela vira uma estrelinha branca, que é uma estrela anã, e aquilo também tem a propriedade de um dia, por energia nuclear, aquilo se explode. Então também, olha a lei de destruição aí. A estrela bonita, brilhante, se acaba, porque acabou a massa dela, a gravidade, acaba indo até para uma explosão. E aquilo pode virar, olha que interessante, pode virar um buraco negro, pode virar uma estrela de nêutrons de energia, e pode virar só os remanescentes da supernova, que volta tudo de novo. O que eu tenho a dizer tudo isso? Então aqui aquela foto lá do poeira cósmica, as estrelas, o aglomerado de massa, o Sol, que é uma bola de gás,
que segura aquela bola de gás pegando fogo por causa da gravidade, e depois acaba virando até uma supernova, uma estrelinha que não tem mais aquela bola de fogo, mas ela pode explodir e se renova. Tudo que tinha ali naquela massa que dava gravidade solta tudo que tem na tabela periódica. Então, é verdade, nós do pó viemos, porque é do pó cósmico, nós viemos do pó cósmico. As moléculas que estão aqui jogadas, que formam uma estrela, depois elas explodem e jogam tudo de novo. Assim foi formado o nosso planeta, assim que é formado a nossa matéria física. Então, lá no espaço já existe essa lei de destruição, que parece que está longe da gente. Mas se a gente assistir qualquer coisa lá de cosmologia, tal, a gente vai ver que do pó viemos, ao pó voltaremos. Então a Bíblia estava certa. Mas aqui, por exemplo, é uma foto muito interessante de uma dessas explosões e que joga toda essa matéria química, que é da supernova, que é o nome dela, 1987A, está na grande nuvem de Magalhães, uma foto tridimensional da explosão expelindo coisas no espaço. E aí, continuando então no nosso capítulo de lei de destruição, depois que vimos que as estrelas se formam e nos formam através das explosões. O Sol que nos irradia e que mantém a nossa vida, ele um dia vai explodir. Se tivesse uma explosão de uma supernova aqui muito perto, ele ia acabar destruindo a nossa atmosfera. Olha, tudo é em destruição, mas acaba formando tudo de novo. E aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 728, está aqui, não me deixa mentir, o instinto de destruição teria sido dado pelos seres vivos, desígnios providenciais. Aqui eu não botei fotos muito chocantes, mas aqui nós temos aqui um verdadeiro exímio caçador. Se a gente colocar lá em outra parte da ciência, no canal Discovery ainda, nós vamos ver que, vocês já nunca assistiram lá, que é o leopardo caçando, e aí pega pelo pescoço, mata outro bicho. Aí às vezes a gente fica assim, não queria nem ter visto isso, mas é uma participação na lei de destruição. Então, no Livro dos Espíritos, ele explica que isso é permitível, por quê? Os animais fazem esse controle de populacional, para aumentar muito um animal, controla comendo o outro, o resto da carcaça serve de alimento para outro. Então toda essa caça selvagem, eles vivem em um certo equilíbrio. Talvez, se a gente for estudar muito, quem às vezes tira um pouco do equilíbrio é o homem, que chega lá, uma caça por esporte, por exemplo, não tem equilíbrio algum. Porque se você quisesse treinar a mira, você treina no alvo. Tem até alvo que se mexe, você não precisa acertar um animal para treinar a caça. Mas é aquela volta do instinto que talvez traga mais a crueldade do que o equilíbrio, né? O próprio órgão regulamentador aqui no Brasil, tem o IBAMA, de vez em quando, nos Estados Unidos também tem isso, e na Austrália, tem um animal que está com uma densidade populacional fora do comum. Eles demoram para constatar isso quando, olha, liberada a caça do animal tal. Então até o homem vai poder matar aquele bicho, porque está demais, está chegando nas cidades, ou eles fazem lá o seu estudo ecológico, né, daquele ecossistema. Então até nas leis a gente tem esse controle populacional. Então as criaturas são instrumentos de que Deus serve para atingir os seus objetivos. Estamos nós aqui encarnados, participando desta aventura, porque nós precisamos encarnar para evoluir. Para se alimentar, os seres vivos destroem entre si com um duplo objetivo: mantém o equilíbrio de reprodução e utilizam melhor esses métodos dos corpos, dessa matéria. Diga-se de passagem, todo esse carbono orgânico veio da explosão da estrela. Aqui, mais um tema que vem no Livro dos Espíritos: os flagelos destruidores. Essa foto que tem na internet, que é fantástica, vê aqui, até parece que o negócio está passando perto, mas já passou aqui perto e entortou, né? Quantos filmes não existem de tragédias e catástrofes que aqui o Livro dos Espíritos trata com flagelos destruidores? O meu filho de 8 anos, que tem medo de tsunami, não tem problema, um ano bem alto.
Outro dia, nós vamos para a praia. Lá tem tsunami? Ainda não. Ele está impressionado. Então, tem mar, está correndo risco, né? Qualquer terremoto que tiver, né? Como teve lá no Chile, agora há pouco, aí faz a onda e empurra. Então são os flagelos destruidores. Então, a explicação do livro dos Espíritos da humanidade ajuda a progredir mais depressa. Outras formas são empregadas para tanto, mas o orgulho do ser humano se quebra com facilidade para sentir a própria fraqueza. E eu estava comentando com esse meu filho, puxa, mas tsunami, aquela coisa horrível, a gente viu o filme, tornado, furacão. E aí você vê, mas que utilidade de morrer toda aquela gente, ou passar por aquilo? Olha, está aqui a frase. Quebra com facilidade para o ser humano sentir a própria fraqueza. Então, naquele momento que nós nos sentimos tão high-tech, tecnológico, dominadores da situação, conseguimos matar um animal a 2 km com um tiro único na nossa caça predatória, e aí vem um flagelo destruidor da natureza e mostra que nós não somos nada. E ainda desenvolve no ser humano a capacidade de compaixão. Porque ou o ser humano se revolta, ou ele se une para ajudar aqueles que ficaram flagelados, aqueles que perderam suas casas. Aliás, nos filmes, o último filme, eu vi um filme de tornado recentemente. E no filme, o filme todo é isso, um querer ajudar o outro, o que aconteceu, o mais importante era tentar salvar, e é isso que o filme passa. Eu sei que na vida real é muito mais triste que isso, mas é o que sobra nisso, porque quantos não ajudam só nessa época? Eu me lembro bem que até o Grupo da Paz participou quando teve o enchente ali no Rio de Janeiro, e a gente foi levar tanta coisa que a gente recolheu aqui, a gente foi levar para a Cruz Vermelha para poder ser levado, porque não dava para chegar lá. Eu lembro que eu tinha um amigo veterinário que ele foi por conta própria com a equipe dele só para tentar ajudar os animais. Chegou lá e teve que ajudar a gente, porque não tinha condição, ninguém passava. Então olha como que desperta no ser humano esse símbolo e o sentimento de fraternidade. Tem que passar por tudo isso, mas nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós utilizamos até a destruição, a lei de destruição, para a nossa evolução. Aqui no livro dos Espíritos, que eu coloquei uma capa inicial, a capa do livro que eu sempre estudei e a capa do livro que eu usei agora. A gente vai evoluindo, vai mudando as capas, né? Livro dos Espíritos, questão 740. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, porque nós temos que desenvolver. Não tem gente que estuda até como que o tornado aparece, estão desesperados, temos que avisar o quanto antes. A paciência, porque quem já teve a casa no enchente, molhou tudo, não perdeu a vida, nada, mas a paciência para ter você olhar e falar assim, olha, molhou o colchão, perdi a geladeira, perdi, fora o prejuízo material, né? Resignação à vontade de Deus. Isso também, se você não tem, você vai acabar criando, passando por situações dessas. E entre o amor ao próximo, né, e a repressão ao egoísmo. Porque mesmo você estando com uma certa dificuldade, você ainda tem que ajudar o seu vizinho. Você ainda tem que ajudar outra pessoa que você conhece, porque também passou pelo mesmo drama de algum flagelo destruidor. Aqui eu coloquei uma observação. Existem as calamidades naturais e as calamidades humanas. Vamos lembrar aí de problemas que nós criamos, por exemplo, uma guerra. E existem as necessidades individuais e necessidades coletivas, porque sempre esse assunto a gente já se remete ao 11 de setembro, Torres Gêmeas, por exemplo. Aí todo mundo vem perguntar para todo mundo tinha que estar lá naquele momento, né? Fulano tinha que entrar. E a gente quer saber coisas que não cabem a nós, não estava no nosso setor, nós estamos vivendo, fazendo a evolução da nossa própria vida. Mas aí você começa a encaixar aquelas histórias que fulano naquele dia não foi trabalhar. E aquela coisa toda se encaixando, quantos morreram, quantos sobreviveram. E ali é muita gente, hein? Muita gente. Então são calamidades com necessidades provavelmente coletivas. E aí no livro
a Gênese, que eu achei isso daqui, e também coloquei um relato aqui de Obras Póstumas. Existe, em Obras Póstumas, um relato de como a espiritualidade trabalha nessas expiações coletivas. Você imagina a repartição disso lá em cima para poder fazer todo mundo tá, esse não pode, esse não vai. Sabe aquela história do avião que caiu e aquela pessoa que perdeu o avião? A gente só pensa naqueles que foram, né? Então tem todo um trabalho na espiritualidade para unir essas pessoas para estarem naquele mesmo momento, naquela mesma hora, os familiares. É muito complicado. Aqui eu coloquei uma foto de um caçador, a diferença grande que existe daquele que se alimenta na caça e aquele que faz por esporte. Então, o que significa isso? É a versão instinto, porque este animal, a onça que está caçando, tem um instinto para se alimentar. O ser humano que está caçando, ele está guardando esse instinto da onça, sendo que ele come comidas que ele compra no supermercado. Então ele está guardando um instinto que não é necessário à sobrevivência dele. Então a necessidade de destruição diminui e se reduz entre os homens à medida que o espírito sobrepõe a matéria. É um processo evolutivo. É por isso que constata o horror à destruição e cresce o desenvolvimento intelectual moral. Então aquela pessoa que já fala, eu não gostaria, eu tenho uma propriedade. Por exemplo, vou citar um exemplo do meu pai. Ele não é espírita, não tem esses grandes, não pensa grande assim, não está pensando nisso. Mas ele tem uma fazenda, ele não gosta que caça na fazenda. Ele já pediram vários amigos dele que caçam, não tem que ir lá, lá não dá, lá eu não gosto, não permito, e não gostaria que você fosse para isso. Você pode visitar para tirar fotos. Então você vê que é uma coisa boa ali. Você pode falar qualquer outra coisa dele, mas isso aí já desenvolveu. Né? Aqui também é um relato, tem essa foto dos soldados no chão. Então, os corpos são meros disfarces que vivemos ao mundo. Realmente, nós ganhamos a matéria depois da explosão das estrelas, né? E por ocasião dessas calamidades que dizimam o homem, né? Destroem a nossa vida, o espetáculo é semelhante ao exército de soldados que durante a guerra estragam seus uniformes. O general se preocupa mais com os soldados do que com os uniformes dele. Por que isso? Porque Deus está preocupado com a evolução do espírito, do que nós temos aqui dentro. E o nosso corpo é como as vestes de soldado. Ninguém está preocupado se ele ficou sujo, se rasgou numa guerra. Então, na nossa guerra da evolução, se nós sofremos uma calamidade, o que vai valer para nós é o que nós angariamos para o nosso espírito, o que evoluímos desse espírito. Aqui, por exemplo, tem uma foto de um filme. Vocês já viram esse filme do Soldado Ryan? É bem envolvente. Eu lembro que eu vi esse filme numa época que eu li vários livros da espiritualidade sobre como que a espiritualidade atendia o pessoal nas guerras. E eu fui ver o filme logo depois. Foi assim quase que instrutivo. Mas, continuando. Então o homem vai à guerra pela selvageria espiritual, suas paixões. Muita gente vai à guerra e não queria a guerra, mas acaba sendo daquele planeta, daquele país, e acaba indo para a guerra. Então a prática da lei de Deus é a compreensão da justiça. O objetivo providencial da guerra é a liberdade e o progresso. Por incrível que pareça, em algumas vezes a guerra acaba se fazendo necessária. E disso a espiritualidade vai ter que tirar o bom proveito. Né? A guerra pode ou não levar a expiações numerosas. Por exemplo, todos os soldados são assistidos. Eu lembro que quando eu estudei isso, antes de ver esse filme, eu cheguei a ler todas essas coisas. Todos os soldados recebem o atendimento. Mesmo aqueles que tiveram um instinto de crueldade, de um lado ou de outro, todos recebem o atendimento da espiritualidade. E alguns que acabaram matando, mas se permaneceram com a sua integridade, por exemplo, não desenvolveram a crueldade. Porque você num ambiente desses, a gente também não pode sair julgando, porque é difícil. Você vê tanta coisa horrível
e de repente você está chutando o prisioneiro, você está participando daquela selvageria de uma lei de destruição que tem a ver com a nossa educação. É difícil você encontrar na guerra aquele soldado que mesmo depois que matou, fez, aconteceu, só no filme, né? O filme é fácil. E ainda mesmo assim tem aquele grande respeito pelo seu oponente. É difícil porque você se contagia com aquela selvageria e desenvolve os instintos, volta os instintos de crueldade. E ali você tem que aprender a se segurar e se controlar. Então as expiações numerosas vêm para aqueles que tiveram mais crueldade, que desenvolveram essa qualidade na guerra. Porque aqueles que desenvolveram mais a paciência, a aceitação, a resignação com Deus, como se fosse um flagelo destruidor, mesmo sendo causado por obras humanas, esse se desenvolveu na guerra, desenvolveu o seu espírito. Então essa coisa da crueldade é um instinto de destruição que é de pior, é a crueldade. A destruição é às vezes necessária, mas a crueldade não é. É isso que a gente tem que entender. Então, por exemplo, aqui em cima eu coloquei sobre os povos primitivos. Então é comum que a gente já viu na história a crueldade que existia em povos primitivos. Isso foi se acabando. Por quê? Vêm outros povos mais avançados para acabar com essa influência. A gente pode ver que as crianças estudam isso, sacrifícios humanos que existiam aqui nas Américas. Aí quando vieram o pessoal da Europa, com a desculpa de eu quero que ponha a minha religião, eles acabaram. Foi uma crueldade que eles fizeram, foi uma destruição que eles vieram e mataram os povos aqui, muitos. Só que eles também acabaram com esse tipo de cultura de sacrifício humano, por exemplo. Então está aí a lei de destruição também agindo. É exatamente como em uma árvore pode carregar maus frutos, também a sociedade pode conter espíritos de ordem inferior. Isso a gente vê o tempo todo. Então, em qualquer tipo de sociedade, vêm os espíritos de ordem inferior e renascem junto com a gente. Então a gente vê aquelas ovelhas negras perdidas por aí, mas eles estão ali também para crescer, apesar de eles favorecerem a lei de destruição, acontecer algumas vezes. Acontecer. Também o Livro dos Espíritos fala sobre, lembrando que o Livro dos Espíritos, 1857, é isso? 1857, fala sobre o duelo, né, que existia aquela coisa, você feriu minha honra, peraí, deixa eu pegar minha luva, bate com a luva e está desafiado para um duelo. Aí o duelo é aquela coisa, e o que o Livro dos Espíritos fala? É um assassino e um suicida, porque um vai morrer, o outro vai sobreviver. Não tem razão nenhuma desse duelo, porque antes era considerado uma coisa honrosa. Não, mas aconteceu isso, um tropeçou no outro, mas eles decidiram no duelo. Era legal, né? Pena de morte. Na pena de morte, falando rapidamente, muitos questionam, falando que Jesus disse lá, quem matou pela espada morrerá pela espada. Isso remete ao quê? A lei de Talião, né? Aquela coisa de, quem matou pela espada, morreu pela espada. Só que o que o Livro dos Espíritos quer passar é que o que matou pela espada são as suas expiações que você vai adquirir pelo que você fez. Porque o que Jesus trouxe mesmo é perdoar os nossos inimigos. Isso é bem claro e talvez seja uma má interpretação de quem fala pela espada ou entrar nessa lei de Talião. Também fala de assassinato, que é um crime às leis de Deus, nós não temos esse direito. Faz parte também do capítulo 6 da lei de destruição. Na Gênesis também, nós temos aqui somente com o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Por que eu coloquei isso? Porque ainda pode ter alguém pensando, puxa, mas furado, não. Mas somente com a nossa evolução, nós temos que sair desse estágio evolutivo para deixar a Terra um planeta feliz, porque nós temos momentos de felicidade, mas não é o tempo todo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, alguns pequenos trechos aqui. Socorro espiritual, ministrado individualmente a todos, sem exceção, isso no caso da guerra. Se o desastre é o mesmo para todos, a morte é diferente para cada um, olha esse detalhe muito importante.
para o espírita, inclusive, porque aquilo que nós representamos na nossa vida, que nós fizemos durante o nosso exercício de viver, vai representar como vai ser a nossa morte. Então, todos morreram numa lasca de uma tragédia, de um flagelo destruidor. Só que alguns foram recolhidos, outros ainda ficaram em sofrimento porque tinha muito apego à matéria, é o pensamento materialista, que não foi possível esse resgate ou essa facilidade na hora da nossa morte. Então todos temos o desastre é o mesmo para todos, mas a morte é diferente. Somente aquele cuja vida interior lhe outorga a imediata liberação, que assim seja, de se liberar do corpo físico que morreu. Então, aquele cuja vida consciencial se mantém exalinho, não tendo condições de manter o equilíbrio harmônico e a lucidez consciencial indispensáveis à neutralização dos impulsos de atração e imantação energética que retém o cadáver mutilado. O que é tudo isso? É aquela pessoa que morreu e não consegue se afastar do próprio corpo, que ficou ainda ligada, presa com laços materiais, aquele corpo que morreu, que já não tem mais vida, só que você ainda tem laços materiais ali ligados, você ainda não consegue nem se afastar do corpo. Todos aqui devem ter lido obras mediúnicas contando coisas assim. E aquele desenlace é por merecimento, é por estágio evolutivo daquelas nossas partes perispirituais. E eu coloquei um exemplo. Quem já leu esse livro há 2000 anos? Tem um exemplo ótimo, que é da Lívia, quando ela, cristã, acaba, por um engano, acaba sendo jogada aos leões. Porque os cristãos naquela época, olha, show, manda pro... Show no sentido da gíria atual, mas era um show mesmo. Jogavam aos leões para os romanos assistirem. Os cristãos são desnecessários, joga lá para a gente ver os leões comerem. Então, um exemplo ótimo é o dela, quando ela é jogada até por engano, ela estava lá e acabou sendo. Foi junto, que ela podia ser ali, ter usado de influência para sair dali, e ela é retirada, mais ou menos assim, né? Retirada. O leão vem, ela se pôs a ajoelhar e rezar, pôs a fé dela na frente, porque realmente não tinha jeito, ela não ia conseguir lutar com o leão, e ela não passa por aquele sofrimento daquela morte com o ataque dos leões famintos. E aqui eu peguei uma foto que fala novamente, nós então somos poeira das estrelas. Tem até uma série, né, de um outro Marcelo aí, que entende disso, eu não entendo, eu só li. E aí fala o que vem das estrelas lá: nitrogênio, cálcio, ferro, carbono, né? Toda a matéria orgânica tem carbono. Nós recebemos isso da poeira das estrelas implodidas pela razão de lei de destruição lá do universo. Eu coloquei esse negócio das estrelas porque eu vi que não tem muita menção disso nessas correntes espíritas e outras palestras que eu assisti. Eu acho que tem total relação com a lei de destruição. Já começou na formação do nosso mundo. E é uma frase do Carl Sagan, né, que é uma série antiga, que agora tem um outro, que eu esqueci agora o nome dele, que faz a série de novo. E para encerrar, eu coloquei aqui a foto do Livro dos Espíritos para Infanto Juvenil, porque todas essas questões, para a gente elucidar melhor, a gente pode comprar esse livro, mesmo os adultos, e ler, que explica, que é uma beleza, viu? É muito mais fácil de entender até aquelas coisas que a gente não entende muito no Livro dos Espíritos. Mas é lógico que quem quer aprofundar mais, acaba fazendo um curso de Livro dos Espíritos e vendo outras bibliografias, porque acaba tendo outras referências e também debate em aula, cada tópico, né? Cada setor, não é mesmo? Então podemos encerrar aqui.